seja muito bem-vindo ao nosso programa Reage. A gente está muito feliz de estar aqui novamente com vocês, trazendo uma palavra, trazendo uma inspiração e quem sabe até uma esperança para você que está aí do outro lado. Eu sou Joyce Azevedo, já sou grata pela minha vida, por hoje, pelo meu alimento, por estar aqui e ter a oportunidade de transbordar na sua vida hoje. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Olá, povo abençoado de Deus, Camila do Canto aqui, mais uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Estamos aqui para falar a palavra de Deus para você, meu irmão, não é mesmo, Carla? É mesmo. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma quarta-feira. Graças a Deus, muito grata, com o coração transbordante de alegria. Agradecendo primeiro a Deus, a todos que estão envolvidos para a gente estar aqui. Nosso convidado mais que especial que está aqui com a gente novamente. E dizer que a gente está ao vivo para todo o Brasil. E mais 196 países. Não esqueça que você pode interagir com a gente. E hoje o tema está super sobrenatural. Amém. Uau! Então não esqueça de dividir com a gente a sua experiência, o que você tem vivido com o Espírito Santo de Deus. E pode mandar sua pergunta também. Uau! Eu queria explicar para vocês o seguinte, gente. A gente está com um convidado muito especial. No último programa ele esteve com a gente louvando e olha, o céu desceu nesse estúdio, foi incrível. E a gente não podia perder a oportunidade de tê-lo aqui novamente conosco para a gente falar agora da palavra, falar do mover do Espírito Santo. Amém. Dan, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para quem ainda não te conhece, mas a palavra é tua. Obrigado. Fala, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? É uma honra estar aqui novamente. Cara, foi incrível, foi tão bom. A gente resolveu, né? Marcar mais uma quarta-feira. Então, que Deus possa falar contigo, assim como Ele tem falado com a gente. Que tudo que for gerado aqui, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, na sua vida, você que está assistindo. Tá, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Essas mulheres de Deus. Amém. Poderosas. Uau. Amém. E já quero mandar um abraço pro diretor, Adriano. Nosso presidente. Aliança Brasil, muito obrigado. Sem você, óbvio que sem Deus, né? Mas sem você, nada disso poderia estar acontecendo, tudo que acontecendo na minha vida. Então, muito obrigado, Adriano. Um beijão. Amo você, sua família, Michele, Bela. Amo vocês demais. Valeu. Uau. Muito bom. E quando você traz isso aí, a gente falou no outro programa, Dan, sobre as conexões certas, as pessoas certas, sobre ter esse entendimento. E agora a gente vem com um tema sobre o mover do Espírito Santo. Dá para fazer uma conexão entre estar com as pessoas certas e ter a intervenção do Espírito Santo nisso aí? Dá, com certeza. Inclusive, quem faz essa intervenção é o próprio Espírito Santo. Uau. Sim, é pra gente ter com a gente também. É pra gente ter clareza. É muito legal quando a gente tem essa clareza do porquê as coisas acontecem. Eu falei no último programa, a gente está mudando o formato do nosso programa. Foi uma inspiração, foi um pedido do Espírito Santo pra gente mudar o formato do nosso programa. A gente vai continuar levando conteúdos para você romper emocionalmente, para você crescer, para você se desenvolver como pessoa, como profissional, mas agora a gente sentiu uma necessidade, aquilo que queima, assim, a gente precisa falar de Deus para vocês também. Então, assim, se acostume, entenda que esse espaço é um espaço de Deus, tudo é por Ele e para Ele. Então a gente está aqui para falar para a sua vida, para transbordar na sua vida, mas a partir de agora, baseados na palavra. E eu estou muito feliz e emocionada de falar sobre isso, porque isso tem tudo a ver com o nosso tema, não é? Tem mesmo. Então, assim, o que é o mover do Espírito Santo para você, Carla? Então, falar do mover do Espírito Santo para mim fala de experiências, né? Experiências que eu vivi durante o decorrer da minha vida. Na verdade, eu quero enfatizar aqui, a minha principal mudança começou quando eu dei espaço para o Espírito Santo me mover. A minha verdadeira mudança começou quando eu dei espaço para o Espírito Santo me mover. Foi quando eu resolvi abrir o meu coração e falar: Espírito Santo, me move. E aí ele foi abrindo as portas e é por isso que eu estou aqui, na verdade. E a experiência que eu quero trocar com vocês hoje é que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Isso é fato. Desde que Jesus veio aqui e
nos ensinou, veio aqui, esteve conosco, morreu por nós na cruz. Ele deixou o Espírito aqui na terra para nos conduzir. E é esse Espírito que move cada um de nós, cada ser humano, que abre o coração para Ele e acredita. Primeiro a gente tem que acreditar que nós temos o Espírito Santo. A primeira chave é que nós temos que acreditar. E depois ter a sensibilidade de ouvir a voz dele e deixar nos mover. E pedir com que ele faça as escolhas por nós. Claro, nós temos que tomar as atitudes corretas no momento certo, né? Mas conduzidas por ele. É isso que fez com que o nosso programa mudasse o formato e fez com que a gente priorizasse, porque a nossa junção foi através do Espírito Santo de Deus. Isso é um mover em nossas vidas, do Espírito Santo. E por isso que hoje nós estamos priorizando o nosso pilar espiritual, né? Dando lugar para que o Espírito Santo faça o que ele quer fazer no meio de nós. E é isso. O mover do Espírito Santo, basicamente, na minha vida é isso. É ouvir a voz dele, obedecer e ter a certeza que eu estou sendo movida por ele. E tem uma palavra muito linda que Deus ministrou no meu coração, que está lá em João 15, que muitas vezes o Espírito Santo se move através da minha vida. Naquele momento mesmo que eu estou com dúvida, que eu começo a falar assim, não vou tomar as decisões sozinhas, que muitas vezes eu coloco o meu eu na frente, Mas naquela dificuldade que eu falo para Deus, Senhor, eu não vou tomar decisão sozinha. Eu preciso do teu Espírito que já habita em mim. E aí Jesus falou lá em João 15, vê se eu estou certa, se eu lembro, na palavra que ele disse que ia voltar para Deus, depois, não é? Que ele ia voltar para Deus, mas que o Espírito Santo permaneceria na terra como consolador. Sim, e o Espírito Santo ia nos lembrar de tudo que ele nos ensinou. Sim, isso aí. É exatamente isso. Não é isso? É isso. Não lembro mais ou menos a passagem, mas é exatamente isso. É, mais ou menos isso. É isso. O Espírito Santo hoje fala para mim que ele vai trazer à nossa memória o que ele quer que a gente faça. Isso aí. E aquilo que nos dá esperança. Sim, que nos dá esperança, sempre, né? Sempre. Aí já vem de mentalidade, né, meninas? Isso. Eu costumo falar que pra gente entender que olhar para trás é só mesmo para trazer aquilo que me traz esperança. Em que momento eu fui forte, e a gente vem desenvolvendo essa mentalidade aqui para as pessoas, em que momento eu já fui forte, movida pelo Espírito Santo, e talvez não tinha nem consciência disso, porque ele sempre cuidou de mim, ele sempre esteve ali, mas talvez eu não tivesse consciência. E essa sensibilidade, a gente vem desenvolvendo essa pauta aqui da sensibilidade para entender quando é que é Deus que está falando, quando é o Espírito Santo, porque a nossa mente é traiçoeira. Sim, sim. A nossa mente é traiçoeira. Então, a gente ouve várias vozes. E a gente vai ouvir mais a voz que a gente der mais atenção. Isso aí. E aí tem a voz do medo, a voz da culpa, a voz da insegurança. Isso tudo está na nossa mente o tempo todo. Uhum. Mas quando saber que não é a minha voz do medo e que é Deus que de fato está falando comigo, é um mover do Espírito Santo. Então, aí a gente vai para a parte de intimidade. Isso aí. Né? Porque quando a gente é íntimo, a gente está próximo. Quando a gente está próximo, a gente consegue ouvir, discernir, que é o Espírito Santo. O que você faz com uma pessoa quando ela é uma colega? Vocês são distantes. Vocês se conhecem, mas são colegas. Quando vocês são amigos, vocês ficam perto. Então, quando o Espírito Santo se torna o seu amigo, o seu confidente, a pessoa que você conversa todo dia. Então, quanto mais você se aprofunda em conversar com ele, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, você se torna íntimo. Então, para você discernir a voz do Espírito Santo se torna muito mais fácil. Uau. Né? Uau. Que chave, hein? Discernir. Não sei nem a gente Relacionamento. Falando de mentalidade, de emoções, a gente está sempre falando de chaves, né? Então, que chave que caiu, que ficha que caiu para você agora? Mas eu não sei se eu consigo mais continuar usando esse termo da chave, porque é tão forte, E como as respostas vêm quando a gente está sensível, né? A gente conversou um pouco sobre isso hoje. Respostas vêm, Deus vai falando ele fala através de pessoas, ele fala através de sonhos. Às vezes ele fala através de um outdoor, ele fala através do seu pensamento. E tudo que Deus fala, ele confirma, né? E como isso tem sido real hoje na nossa vida, né? Hoje, eu não estou falando hoje, não. Estou falando hoje, quarta-feira aqui, o quanto a gente já identificou de Deus falando para nós em momentos diferentes. E, bom, eu estou muito feliz mesmo. Chego a estar emocionada falando sobre isso. Quem aqui nunca tomou uma atitude que você sentiu, o Espírito Santo falou para você que não era para tomar, e você tomou, e depois falou, caramba,
Era o Espírito Santo mesmo que tinha. Não, e tem muitas vezes que a gente fica chateado com, pô, Senhor, mas eu passei por isso. Só que foi uma atitude que a gente tomou. Aí a gente acha que o Espírito Santo vai viver nossas aventuras. Ah, eu escolhi decidir isso, mas ele tem que estar comigo. Calma aí. Ele te avisou. Entendeu? Você escolheu escolheu isso porque você quis. É óbvio que Deus não vai te desamparar, só que Ele não precisa ficar vivendo suas aventuras, né? É verdade. Ele nos move, Isso mas aí. a gente que escolhe, né? Exatamente. E aí, falando sobre isso, separei aqui uma passagem bem pequenininha, que para mim representa muito, que fica lá em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso aí. Uau! Então, assim, Deus não te deu um espírito de escravidão. Então, assim, por mais que tenhamos momentos difíceis, desafiadores, complicados, mas existe o Espírito Santo dentro de você, que te cura, que te liberta. Eu não sei, talvez o momento ao qual você aí esteja passando. Há um Espírito Santo dentro de você que te liberta de todas as suas dores, de todas as suas culpas, de todos os seus temores, de todo o seu medo. Como nós falamos na quarta-feira, no meio do louvor, Paulo e Silas estavam numa prisão, estavam presos naquele local, presos numa cadeia, vamos dizer, e amarrados. A partir do momento em ali que eles começaram a orar a Deus e a ministrar, a louvar a Deus, aquelas cadeias foram quebradas. Então, aqui nesse plano terreno, não adianta. Você pode estar preso, mas você é liberto. Você pode estar num lugar fechado, preso, angustiado com alguma coisa, mas saiba que você é liberto porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de vocês. Nós somos moradas de Deus. Nós somos moradas, nós somos libertos. Então, não há circunstâncias a qual nesse mundo que você esteja passando que nosso Deus, a partir do momento que você clama o nome dele, o nome de Jesus, lê a palavra, creia que há salvação, que há libertação, que há cura no nome dele. Essa é a liberdade que nós temos. Nós somos libertos. Deus quer que tenhamos uma vida forte, abundante, maravilhosa, próspera, que tenhamos alicerçados no amor de Deus, não nas coisas. Nós temos um corpo a qual nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós somos seres espirituais, filhos amados de Deus. E é essa liberdade que Ele quer que tenhamos. E assim, a gente estava até falando quantos locais lá fora as pessoas querem adorar, falar da palavra de Deus e não tem essa liberdade. Muitas vezes eles precisam fazer de uma forma escondida. E nós somos de boca de Deus aqui nessa terra. Por quê? Porque Ele não habita em 4 paredes. Você pode estar em 4 paredes, mas na hora que você começa a adorar, o céu desce na terra. Uhul! Então é essa liberdade que você tem em nome de Jesus. E que nada, nem mente, nem prisão, nada pode te parar quando você abrir a sua boca e louvar o nome do Senhor. Eita! Nós somos libertos. Uau! E falando de experiências, vamos lá. Qual foi a primeira experiência, Dan, que você teve com o Espírito Santo? Que você sentiu, assim, porque, como eu disse, eu acredito que Ele está com a gente o tempo todo, mas a gente nem sempre tem essa sensibilidade. Sim. Então, quando você sentiu, a partir de agora, eu entendi que aqui foi o Espírito Santo. Então, não foi uma experiência minha, né? Mas foi um momento que eu vi que era real, né? Eu sempre fui cristão de berço, como a gente falou na quarta-feira anterior, cristão de berço, mas você ser cristão de berço e viver de experiências são coisas totalmente diferentes, né? E quando eu era mais novo, eu não lembro a idade, tá? Agora, no momento, não. Mas eu lembro que eu fui numa igreja acompanhar minha avó. E nessa igreja, eu ficava muitas vezes até zombando, sabe? As pessoas que eram movidas pelo Espírito Santo, eu ficava zoando, né? Foi no dia que eu vi o osso da perna de um rapaz crescer. Ele tinha uma perna a menor que a outra, né? Aquele exame falso, né? E ele usava um sapato com uma grossura, um sapato normal e o outro com essa grossura para não dar tanta diferença, né? A pastora pediu para ele tirar o sapato e você via muita diferença, né? E essa igreja de oração ali, na minha cabeça eu falava, mano,
Vocês estão de brincadeira, né? Foi quando a igreja entrou num silêncio tão profundo e eu conseguia ouvir o osso dele estalar. Meu Deus, mas isso é milagre, né? Exatamente, mas foi a minha experiência, foi a experiência que onde eu falei assim, caracos, é real. O Espírito Santo começa a fazer. Ele realmente faz. Foi porque não foi comigo. Uhum. Mas foi quando eu notei aquilo tudo, eu falei, caraca, é real. A presença do Espírito Santo, ela é real. Os milagres de Deus são reais. Porque eu vi aquilo ali acontecer. E nesse mesmo dia, eu tive uma experiência muito forte. Porque foi nesse mesmo dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém. Uau. Então... O Espírito Santo age nas mínimas coisas. Ele nas age. coisas extraordinárias. Eu ficava depois eu até ficava assim, eu me perdoo todas as vezes que eu zoei. Que eu zoava mesmo. Zoava mesmo. E ela, tá de sacanagem, tá de palhaçada, tá de brincadeira. É porque às vezes a gente não entende, né? E é até bom trazer um pouco dessa clareza, porque a gente pode estar falando aqui para vários tipos de pessoa. E o nível de consciência das pessoas é diferente. Eu vim de uma criação que não era muito religiosa, na verdade espiritual. Talvez religiosa eu era, não era muito espiritual. E assim, muitas coisas às vezes me assustavam mesmo. E assim como eu, algumas pessoas podem não entender disso aí. Então fala pra gente sobre o batismo no Espírito Santo, o que foi essa experiência, o que muda a partir daí, pra gente trazer clareza. Digamos que é um nível mais profundo, sabe? Falando de videogame, é um outro chefão. Entendeu? Então, a gente... Pensa em alguns paradigmas, alguns dogmas também. A gente precisa primeiro entender o que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a terceira parte da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Então é a terceira parte da Trindade, a parte que está com a gente depois que a gente aceita, depois que nós somos salvos, né? A parte que anda com a gente. E essa parte faz todo esse mover do sobrenatural se tornar real para nós, né? Se tornar algo visível, algo que você possa sentir. Foi exatamente isso que eu vivi. Ele que nos consola, ele que nos ensina. Exatamente. Quando eu comecei a ser batizado com o Espírito Santo, eu sentia como se tivesse uma bola de fogo tentando sair da minha boca. Só que porque falar a língua dos anjos e a língua de estranhos é um outro patamar, né? E coisa que é até difícil de explicar. Tu tem que ser bem mais profundo até para explicar isso, né? Que eu acho que isso cabe até em outro. Porque é um. Né? Vamos marcar o terceiro programa. Exatamente. Mas foi isso que eu senti. É como se fosse uma bola de fogo tentando sair. E aí foi quando eu tive ali meu momento com Deus, me ajoelhei, eu literalmente caí, de joelho assim no chão. Quando eu voltei, eu já estava nesse processo de falar em língua, já estava nesse processo de ser batizado com o Espírito Santo. Então foi uma coisa assim, que eu não consigo explicar para vocês com palavras, exatamente como foi. De verdade, eu não consigo dizer, foi isso, foi aquilo. Foi exatamente isso. É uma bola de fogo, é uma chama tentando sair. E eu prendi essa chama, quando eu decidi liberar, foi quando... Então esse profundo aí é com relacionamento? Sim, relacionamento. Então eu tô no caminho certo. Relacionamento e aceitar, né? Aceitar, confiar. Aceitar, confiar, depender. Gente, a nossa primeiro é entender quanto é desafiador a gente aceitar, confiar e depender. Sim. Né? E existem pessoas que são muito racionais para entrar nessa esfera aí. É um desafio muito grande, porque imagina, tudo está dando errado e a pessoa é muito analítica e aí você olha para o cenário, olha para a circunstância. Não existe, racionalmente não tem como sair de uma circunstância. Mas assim, eu já vou dizer que nós não somos movidos por circunstâncias, mas assim, eu quero trazer clareza que talvez para você que está em casa, isso seja um desafio hoje, assim como foi para mim, e a gente olhar para a circunstância e entender que a circunstância não te define, que a circunstância não define o seu futuro, que o que você viveu ontem não fala do que você vai viver amanhã e que Deus já está lá na frente, já viu o seu futuro e Ele sabe, os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Mas eu entendo o quanto isso é desafiador. Muito, muito. Entender, confiar e pensar. Pouco tempo eu não entendia. Até bem pouco tempo eu não entendia. Primeiro a gente tem que entender. Sim. Depois aceitar. Sim.
sim. Para depois se mover através dele. Principalmente Ouvir e obedecer. Essas pessoas que são muito racionais, cara, as experiências mais loucas são com as pessoas mais racionais. Sim. Porque são coisas que pra ela tem muita coisa que, mano, tá, mas eu só acredito. Aí Deus já fala, Tá vendo? E aí, Não, é real. Na minha vida é muito assim, não, Deus, então tá, confirma pra mim de outra forma. Aí, cara, o negócio vem. Aí toma confirmação. E aí, é confirmação que você quer, toma aqui. Aí não tá bom, não, manda o outro. E outra, até você acreditar. Então é um processo que eu vivo, é um desafio pra mim, eu vivo rompendo com isso. E a gente conversou sobre isso também antes de entrar aqui, o quanto ir nesse profundo é algo novo, é algo diferente. E é bom trazer a minha realidade, trazer o que é uma dúvida para mim, pode ser a dúvida para muita gente aí. Sim. E eu posso te assegurar, experiências que você não está vivendo hoje ainda é porque você não está se permitindo. Exatamente. Porque na minha vida isso é real. Todas as vezes que eu entendo, aceito e descanso, porque a gente já falou sobre isso aqui no Poder da Ação. Existem coisas que estão na nossa força para fazer, mas o que é para Deus, não tenta fazer com a força do seu braço, não. Você sabe que me fez lembrar. Naquele programa Atitude, né, sobre o processo que eu passei. Lembro, né, ela trouxe. Quando descansei, as coisas fluíram. Então, Eu lembro que você falou no último programa de princípios. Sim. O Espírito Santo se move muito na minha vida através de um princípio incrível, que no meio das circunstâncias difíceis eu costumo exercitar. Eu exercito esse princípio, que é o da gratidão. E o Espírito Santo vem com uma força que consola de uma tal forma que, assim, não existe nada aqui na Terra que possa consolar daquele jeito, que possa direcionar, sabe? Através de um princípio. E às vezes a gente nem aceitou ainda o mover desse Espírito Santo, mas nós conhecemos os princípios e Deus age na vida por conta dos princípios. A gratidão é muito importante. Primeiro você precisa ser Não é? grato pelo Com que certeza. você é e pelo que Com você certeza. tem, pelo que você faz, para que ele possa te dar mais também. Mais amor, mais bens materiais. Então, assim, se você não é grato pela vida que você tem, você não está sendo grato pelo aquilo que Deus te ofertou. Mas ser Você não grata tá pelo sendo que tem não é satisfeito. difícil não, amiga. Hã? Eu aprendi, eu comecei a exercitar a Sim. gratidão para agradecer das coisas que não estão legais. Sim. Eu- Mas porque aquele momento, você tá onde precisa estar naquele momento. Eu e aí eu sou entendi, grata pai, eu por tenho que isso. agradecer? Entendeu? Aham. Tá difícil, Senhor, obrigada. Porque Sim. alguma coisa eu preciso extrair disso. Isso aí. Porque Tá bom, através disso Senhor, que tô me obrigada. tornando a mulher que sou. Isso aí. Então, assim, há processos que a gente passa, É a gente tá sobrenatural. sempre tá cultivando a gratidão, porque é aquilo, eu estou aonde eu tenho que estar agora. Vivendo o que eu tenho que viver agora. Agora, se eu quero algo a mais e para um outro nível, se eu não for grata pelo agora, como é que eu vou ser grata pelo que está para vir? Primeiro tem que ser grata pelo hoje, primeiramente por ser filha de Deus e receber o amor incondicional de Deus todos os dias na minha vida. Ponto final. Acabou. Identidade. Acabou. O resto, diz a palavra, as demais coisas me será acrescentado. Então, se eu não estou preparada para as demais coisas porque eu não aceito o que eu tenho hoje, vai ficar um pouco mais difícil. Então, de fato, a gratidão, ela tem que ser dessa forma, ser exercitada dessa forma. Senhor, sou grata por ter acordado. Sou grata porque o Senhor soprou o teu Espírito Santo dentro de mim. Vou falar uma coisinha. Pode, claro. O pastor Renan falou falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Guarda isso, você que está em casa. Se você vivesse só com o que você agradeceu a Deus, o que você teria hoje? Porque tem gente que nem Que não agradece nada. Tem gente que acorda e vai viver seu dia. Ó, Nem o ar que você respira. isso que eu falo Nossa, que agora, forte, hein? esse ar que a gente respira, o ar que você acordou, você respirou, é o Espírito Santo ali, Isso aí. batendo no seu coração. E uma outra coisa que eu aprendi também no seminário, eu ainda não estou fazendo, mas eu vou começar, mas eu já assisti alguns Nós aulas vamos de penetra, começar. né? Foi uma coisa, quando a gente não agradece, em algum momento a gente precisa tomar uma ação. Quando a ação não é de agradecimento, é de murmuração. Isso aí. Não tem Certo? jeito, né? Quando não é de um jeito, é de outro. Exatamente. E quando, Não tem meio termo, não? Exatamente, não tem meio termo. Não. Porque Quando uma hora- você não é grata, quando você é grata. Você não é grata Ele por, me fala, não por seja nada que morno. você tem. Quando Não você não é seja grata, você é morno. ingrata. Exatamente. É isso aí. Não, você pode até passar, não, hoje eu não agradeci. Vai ter um momento que você vai começar a reclamar.
Até o momento que você vai começar a murmurar. E sabe o que significa murmuração? É dizer para Deus que no lugar dele você faria melhor. Uau! Ai, Eita! Eita! E aí, gente? Fala Não é aí. nem uma chave, caiu o chaveiro inteiro aqui, né? Repete isso aí, não Dan. aceitar Repete o isso melhor aí, de Dan. tudo, Não, amiga. repete isso. Tomei, vai. tomei. Quando a gente murmura, a gente está dizendo para Deus que no lugar dele a gente faria melhor. Tá bom. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você nesses momentos desafiadores aí? Vamos murmurar ou vamos avançar? Vamos agradecer, falar, Senhor, eis-me aqui. Se é isso que o Senhor mandou para hoje, vamos lá e bola para frente, vamos seguir o barco. Enquanto o Senhor estiver no barco, a gente vai remando. É isso aí. É É isso aí. forte, né? E vamos agradecer pelo pouco. E essa fala aí é uma coisa que eu falo sempre aqui, sempre falo isso. Quem é você quando as coisas não acontecem como você espera? Como digo, né, amiga? Isso Agradecer desafia todo mundo. muita gente, né? Então, tem momentos, vai acontecer, acontece comigo, pode acontecer com vocês aqui, pode estar acontecendo com você. Quem é você quando as coisas fogem do seu controle? Você não vai conseguir ter o controle de tudo. E, na verdade, é bem melhor não ter o controle de tudo. É verdade. É É bem verdade. melhor entregar o É verdade. controle para quem Porque a sabe. gente se surpreende, né? Quando a gente não tem o controle, as coisas fluem de forma mais de fato fluida. E é onde Deus te surpreende. Porque às vezes, eu falo por mim, tantas coisas eu sonhei pra minha vida e Deus me deu coisas muito além. Sempre foi assim. É lógico que não foi fácil receber esse além. Mas quantas coisas, talvez todos nós já passamos de sonhar algo, querer algo, e de repente lá na frente você olhar e falar assim, caramba, ainda bem que tal coisa não deu certo, eu fiz outro caminho, porque isso daqui que Deus me deu é infinitamente melhor do que eu estava sonhando. Infinitamente melhor. Porque os planos dele é muito melhor do que os nossos. Eu gosto demais de falar sobre gratidão. E tem uma palavra que quando Jesus... Na multiplicação. Sim. Cara, ele é poderoso, ele é maravilhoso, a gente já sabe disso. Não é muito melhor não passar sozinha pelas dificuldades? É muito melhor não passar sozinho. O fardo fica bem mais leve quando a gente tem consciência e a gente aceita que ele está aqui do nosso lado e entregar nas mãos dele. Mas essa palavra que Jesus, lá na multiplicação, ele pegou o peixe e os pães. E ele não podia falar, multiplica, Deus. Cara, o próprio filho. Mas ele agradeceu o Pai pelo pouco, cara. E Deus multiplicou. Então, o meu desafio pra você nesse dia, sabe aquela circunstância que tá assim, mendigando na sua vida? Não sei qual é o pilar, mas eu quero te desafiar a agradecer em palavras. É escasso, né? Exatamente. Agradece pelaquela situação, agradece. Eu não sei se é financeira, eu não sei se é emocional, eu não sei se você sofre de doenças emocionais, mas hoje eu te convido a agradecer em palavras, para você ver o mover do Espírito Santo. Eu não estou falando de religião aqui não, eu estou falando de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Se relaciona hoje, agradece por essa circunstância, fala com ele. Ele te escuta e tenha você a sua própria experiência. Tenha você a sua própria experiência hoje através do princípio da gratidão. Esse é meu desafio pra você. E depois comenta. Conta pra gente como foi. Eu tenho Tá bom? certeza que você será surpreendido. Eu também. Tenho certeza. Quando Eu a gente também. se coloca nessa posição, Como eu tô bebendo essa água aqui. observa e agradecer e Deus nos surpreende. As minhas experiências maiores são com Deus esse nos vê princípio. no oculto. E é nesse oculto ali que é Meu onde Deus. mora o mover dele. Que Tu é o quarta-feira, Deus hein? que nos Que vê no quarta-feira. secreto. Pois tu és um Deus que nos vê no secreto. Pois tu és um Deus que nos vê no oculto. E manifesta a tua glória sobre a nossa vida. Isso aí. Gente, agora vamos chamar aí um clipe do Dan, toda adoração. Vamos trazer aí, a gente vai pro intervalo, vai passar o clipe pra vocês e vai pro intervalo e a gente já volta. Não sai daí, porque tem muita coisa pra acontecer aqui ainda. Essa quarta-feira tá maravilhosa. Essa é linda, essa letra é muito linda. Eu te dou toda a adoração, tudo que sou é pra ti. O meu ser
insiste em te adorar, então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Eu te dou toda adoração, tudo que sou é pra ti. Meu ser insiste em te adorar, então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Cantamos santo, santo, santo tu és. 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 Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Olá, estamos de volta aqui. Meu Deus, vocês não têm noção da dimensão que está nesse lugar. O Espírito Santo está se movendo de uma tal forma. E é isso que eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua tarde, nessa hora. E agora nós vamos... Eu queria contar uma experiência. Me perdi, gente. Eu queria contar uma experiência.
a gente fala muito sobre a maneira que Deus fala com a gente, né? Como o Espírito Santo se manifesta e como Deus fala com a gente. E aí, pra gente trazer uma reflexão, quero contar uma história minha, uma experiência. Isso que a gente está vivendo aqui hoje foi uma profecia na minha vida. E é muito legal falar isso. Eu fiz questão de trazer essa pauta hoje. E hoje, nesta quarta-feira, né, vamos lá, a gente precisa falar disso. Porque há cerca de um ano, pouco mais que um ano, eu estava num lugar que eu nunca imaginei estar, mas era um lugar muito próximo de onde eu sempre estive. Olha, e aí eu me movimentei naquele ambiente, eu fui num lugar, e nesse lugar um profeta chegou para mim e falou assim, você precisa fazer o que Deus quer, o caminho é esse, mas você vai estar na TV falando o nome de Jesus. E é isso que Deus espera de você. Gente, falando sério, a sensibilidade. Eu ouvi, fiquei emocionada, mas tem aquela emoção que é a emoção e a emoção que a gente, né, tá legal, tá tudo bem. Mas aí vieram meus medos, minhas emoções. Falei, isso não é pra mim, não. Falei, será que esse cara tá entregando esse negócio pra pessoa certa? Mas eu fiquei com muito receio daquilo, né? E fugi disso aí por muito tempo. Quando veio a ideia do programa, ela veio, a gente falou hoje aqui que está mudando o formato do programa, e essa ficha me caiu hoje. Quando eu recebi aquela profecia, eu não tinha noção de que hoje eu estaria aqui falando de Deus e falando com pessoas e levando isso para outras pessoas. Era algo impensável. Eu vim de Minas, Dan, para você entender minha história, eu vim de Minas, numa cidade que cabem 5 vezes a população da minha cidade dentro do Maracanã. Caramba. Então, quando eu falo que Deus está fazendo coisas na minha vida e me levando a lugares, a experiências, a pessoas, não é brincadeira, é muito real. E aí, quando eu recebi aquilo, eu comecei a fugir inconscientemente. E quando surgiu o programa de não, vamos falar de emoções, eu sou tecnicamente, olha o racional, eu sou tecnicamente preparada para falar de emoções. Mas então, isso não quer dizer que nós não vamos falar de emoções, né? Não, mas voltando aqui, só para entender o raciocínio, vamos falar de emoções. Então, eu sempre quis trazer a pauta emoções, a pauta negócios, que era o que eu dominava, o que eu conseguia falar muito bem. E há pouco tempo eu ouvi uma palavra, já compartilhei, mas eu vou levar para todo mundo agora. É muito mais cansativo, você gasta muito mais energia, é muito mais difícil fugir do propósito do que fazer o que Deus está te pedindo. E essa é uma chave, assim, para todo mundo, gente. Fazer o que Deus está te pedindo, que é seu propósito, muito mais fácil, é muito mais suave. Não requer a força do seu braço. Então, hoje, para esse novo momento, eu falei, Senhor, é seu, faça o que o Senhor quiser. E eu não tinha me dado conta ainda de que isso já era uma promessa na minha vida lá atrás. O quanto a gente precisa estar sensível para entender que realmente foi entregue por um profeta, mas eu não estava preparada para aquilo e foi um processo. Deus foi me preparando para chegar aqui nesse momento, lógico. Para chegar aqui eu contei com as meninas, a gente veio desenvolvendo o programa, a gente sempre trouxe uma pincelada né, da palavra, mas hoje ficou muito real isso. E aí agora essa ficha caiu aqui, que é um cumprimento de promessas. E eu estou muito feliz, quero ressaltar aqui, gente, quero honrar mais uma vez a vida do Dan. O Dan é um cantor maravilhoso, vocês viram o clipe dele aí no intervalo. Ele leva a palavra através da música e eu acredito mesmo que a música chega em corações, em áreas que talvez a nossa palavra não chegaria. Então a música tem esse poder de alcançar, de conectar. Mas eu não podia deixar de falar dessa sensibilidade do Espírito Santo, de como eu não estava sensível naquele momento, talvez por medo, pelas minhas emoções. E logo eu que lido tanto com emoções. Eu lido tanto com emoções. Eu acho que tu pode comentar também que você estava passando mal ontem, né, Jorge? Ontem eu estava passando mal, não talvez... Viver a missão traz cura para nossa alma. Eu não tinha nem certeza se conseguiria estar aqui hoje. Eu não estou falando só de cura física, não. Viver a missão traz cura para a alma. Que eu falei. Então, assim, quando você não vive os planos de Deus, o propósito de Deus na sua vida, se torna mais difícil, porque você não está alicerçado naquilo que Ele quer. E quando você faz aquilo que Deus chamou para fazer, é fluido e é liberto.
E é acontece. mais leve, dá muito menos trabalho, gente, cansa muito menos. É real, é real. Muito sério isso. E assim, voltando aqui no raciocínio, para a gente ter clareza quando é Deus. Porque hoje tem tantos profetas, eu não quero invalidar nada nem ninguém, eu não tenho autoridade para falar muita coisa. Mas quando que eu vou saber que é Deus falando comigo? Para quem é muito racional, vamos lá. Cara, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque hoje o que tem de profetada é muito fácil você chegar, você fala, não, porque Deus me direcionou a falar assim, Deus tem grande coisa na sua vida. Mas isso é óbvio. Ele falou na palavra dele. Eu Nos entendo criou que para abundância. Quando é de Entendeu? Deus, te traz isso, a paz, que excede todo entendimento. E Também. mesmo quando não é uma notícia favorável, Uhum. ela vem por uma confirmação. Isso aí, Ela não vem para te destruir. isso aí. Então, assim, quando é de Deus, ela vem e te traz paz. E aí, quando não é uma notícia favorável, ela vem como uma confirmação de algo que você sabe. Exatamente. Apenas a pessoa está só confirmando. Então, assim, Exatamente. quando para mim, quando não é de Deus, é algo que vem, uma palavra que vem para te destruir. Deus não vai mandar uma pessoa para levar uma palavra para você para trazer destruição, trazer separação, trazer a ruína para a sua vida. Isso aí. E é isso que nós temos que tomar cuidado, de quem você está ouvindo. E assim, até mesmo para falar alguma coisa para a pessoa, que não seja da carne. Porque quando vem da carne, vem destruição. Quando vem do Espírito, traz paz. E se for uma notícia que não seja tão favorável, ela vai vir como uma confirmação do que você já sabe. Ela só vai vir confirmar. E o Espírito Santo vai te conduzir a falar de uma forma, se for uma notícia ruim, né, uma notícia que traga um peso, né, o Espírito Santo vai te conduzir para ser da melhor forma. Tá? Assim, ou como de primeira e logo o Espírito Santo vai confirmar, ou a própria revelação que você for dar já é uma confirmação de algo que o Espírito Santo já falou com a pessoa. Então, o Espírito Santo ele não deixa nenhum trabalho incompleto. Tá? Assim como a palavra de Deus ela se encaixa, ela se explica, né? A palavra se explica, né? As coisas que Deus direciona de revelação também em algum momento faz sentido, em algum momento a gente descobre o porquê, tá? Então, tenha muito cuidado. Quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, mais discernimento você vai ter para saber se é Deus falando ou não, tá? Cara, a intimidade com Deus é essencial. Eu quero exemplificar isso aí que o Dan falou sobre a questão da intimidade, trazendo... eu reconheço a voz do meu pai. Uhum. Pode ter várias pessoas falando, mas a voz do meu pai eu reconheço em qualquer lugar, porque existe relacionamento, tem Isso aí. intimidade. Isso aí. Então, eu acho que é bem isso, né? A partir do momento que você tem relacionamento com Deus, você vai entender que é Deus que está falando. É isso aí. E aí, só para acrescentar também, a questão de que Deus não vai trazer nada, não vai te orientar nada, te entregar nada que não esteja na Bíblia. Isso aí. Justamente. Isso aí. Aí volta os princípios. É justamente isso. Toda resposta que você precisa na sua vida, você não precisa de profeta. Não que Deus não vai usar, mas assim, já foi esse tempo. Ele deixou aqui, ó, a Bíblia, a palavra dele. Então tá tudo aqui. Uhum. E vai também da sua sensibilidade, da sua busca com Deus. E a gente não precisa. Então, a partir do momento que tem aqui a palavra de Deus, que revela tudo, abre a palavra, pede para Deus falar com você, eu tenho certeza que Ele vai falar. Gente, Ele eu vai amo esse Deus. direcionar. Ele me criou, ele me salvou, ele me deu tudo para eu poder seguir uma vida, sabe, de abundância. Gente, não dá Deixou pra, o Deixou um manual, né? Não dá, Deixou um manual de como viver. E deixou o Consolador. Eis que deixarei aquele que, né? Ele me dá ele Consolador. me dá direção, ele me dá provisão, ele me dá vida eterna. Esse Deus que eu sou apaixonada mesmo, me rasgo nos pés dele, eu amo. E falar de Deus pra mim tá sendo maravilhoso, magnífico. Ó, e eu arrisco, isso não tá escrito na Bíblia, mas não é uma heresia não, tá? Pelo amor de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que para algum profeta chegar para você e falar algo, é porque Deus já está tentando te mostrar aquilo. Porque se na palavra dele já tem, é porque você não está abrindo a palavra para ler. Ponto. Então, quando vem um profeta te avisar de algo ou te entregar algo, provavelmente o Espírito Santo já usou formas melhores de falar com você e você não está ouvindo.
aí recorre a alguma pessoa usada por ele para falar. Eu acredito, isso não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Eu acredito que seja assim. Porque eu acredito que a palavra de Deus é o nosso manual. Sim. Que já Mas tem tudo, gente tudo aqui que ali. está nos ouvindo, Dan, que nunca leu a Entendeu? palavra, que nunca teve relacionamento com Deus. Ele Isso fala, aí, caraca, então isso aí. isso não é para mim. Isso aí, E não é isso aí. verdade. Isso aí. E não é verdade, é para todos nós, ele cuida. Eu lembro que o meu relacionamento tem pouco tempo, mas hoje Deus me traz a memória de quantas vezes ele cuidou. Quantas vezes ele cuidou, ele me livrou, ele me direcionou. E ele até permitiu que algumas coisas acontecessem, mas ele toma conta. Assim como ele cuidou de mim, cuida de cada um de nós, ele cuida de você também. Que acha que não tem nenhum relacionamento, que não entende, que lê que abre a Bíblia, até tenta ler, mas não entende nada. Não é? Isso aconteceu muito tempo comigo. Aí a gente acha que a gente não tem Deus. Não é verdade. Isso é mentira do inimigo da tua alma. Isso é mentira. Deus cuida de você, assim como cuida de cada um de nós. Eu costumo dizer que eu sou mimada de Deus, porque eu nunca vi, gente. Não, isso. Eu mimada. Cara, Eu sou mimada. É uma coisa Sabe o pai que incrível. mima? É assim que eu me sinto. Isso é uma coisa incrível, porque, gente, ser Até quando ele cristão, diz não. acreditar em Deus, isso não te isenta de problemas, não. Não, Tá? não. Porque se fosse assim, Jó não passaria por tudo que passou. Todos, Sim. né? Todos na Bíblia tem. Entendeu? Jó perdeu família, Jó perdeu tudo que tinha. A única ainda coisa assim- que Deus não deixou Satanás tomar foi a Na vida. dele. Entendeu? Isso tudo para provar um ponto. Entendeu? Que Jó continuaria sendo fiel e continuou. Então, Gente, isso é muito forte. Eu preciso te interromper para falar sobre Jó. Durante muito tempo, quando eu não tinha conhecimento e não tinha essa busca mesmo da palavra, eu passei por várias situações na minha vida e eu achava assim, as pessoas falavam para mim assim, nossa, quando eu vejo a sua história, eu lembro da história de Jó. Eu lembro da história de Jó. Eu ouvi muito isso. Gente, é real. Na minha visão, não existiu nenhum homem que fosse provado e que sofresse tanto quanto Jó. Então, assim, não pensa assim, tá sofrendo igual Jó, você não faz ideia. Quando eu começo a ler o livro de Jó, eu choro, porque você tem noção que foi na carne dele, o negócio foi muito, muito forte. Então, assim, seja qualquer que seja a sua dor agora, seja emocional, física, seja doença de... Não compare a dor de Jó, não compare, porque eu fazia isso erroneamente. E quando você vai estudar, entrar mesmo, conhecer a história de Jó, é surreal. Não existiu para mim outro homem que tivesse passado por provações como Jó passou e se permaneceu mesmo assim ele firme não na foi fé. abandonado, quem dirá nós, né? Isso aí. Porque Deus não deixou de estar com Jó em nenhum momento. Tá? Mas as coisas acontecem porque Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Tá? Por nossas escolhas Por também. nossas escolhas, muitas vezes por consequências Sim. de atos nossos. Às Porque vezes aquilo que não aconte- só nossos, tá? Agora a gente já vai um pouquinho... Vamos falar de alma. Gente, Vamos falar um pouquinho de rapidinho, alma. Só concluir. E a maioria das vezes esses processos são justamente para a gente evoluir espiritualmente. Sim. A gente está aqui nessa terra para evoluir espiritualmente. Sim. E as provações aqui nessa terra é para que você possa evoluir espiritualmente. Talvez, às vezes é necessário você passar por essas situações para estar buscando a presença de Deus na sua vida. Isso aí. Você confiar mais, buscar, se alimentar da palavra de Deus. O melhor alimento que a gente tem é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, assim, estamos aqui para evoluir espiritualmente. Isso aí. Ponto. Isso aí. Muito E bom. o que a gente vai fazer aqui, a nossa missão aqui, é trazer para você o que a gente entende da ciência, do conhecimento, da alma, que é o que é a nossa expertise, é o que a gente tem estudado, e que está tudo comprovado na palavra de Deus. Deus já escreveu lá, ó, há mais de 2.000 anos atrás, e hoje a ciência comprova tudo que já está escrito ali. Não é? Isso aí. Muito bom. Gente, nós temos comentários. Oba! Will, vamos de Opa, comentários. vamos lá. O primeiro comentário que temos aqui é da Jurema. Oi, Ela Jurema. fala de Ponta Negra, Maricá. Oi, Quando Jurema. cremos em Deus, nossas dificuldades ficam pequenas diante dele. É isso. Parabéns a todos na mesa. Uau, É Jurema. Obrigada, Obrigada, Jurema. Deus te abençoe. Continue gente. assim. Deus te abençoe, querida. Temos o Eugênio também aqui falando. Eu gostaria de saber se essa TV é cristã, pois não conhecia e estou aqui em Piracambi, Rio de Janeiro. Paracambi. Paracambi, obrigado. Perto de Seropédica. Aí. Então, a TV Olha, quem Andressa- poderia dizer melhor é o Odilon, né? O presidente da TV, mas ele
foca muito que venhamos trazer a palavra de Deus aqui nesse lugar. Então eu entendo como cristão. Will pode responder aí pra Eu gente. posso responder sim, essa TV é cristã, Amém. sim, para toda a família também. Isso aí. E se você quer continuar sabendo mais da sua alma, das suas emoções, se conhecer, continua com a gente conectado aí. Isso aí. Só esqueci o nome dele. Eugênio. Eugênio. Paracambi. Eugênio Paracambi. Então é muito bem-vindo, Eugênio. Temos também aqui o Tadeu aqui falando aqui com a gente. Estou zapeando aqui no meu celular e encontrei esse programa aqui abençoado. Glória a Uau! Deus. Receba. Que maneiro, amém. Receba. Muito bom, muito bom. Vai passar 11 horas quarta-feira de volta. Roberta, para ter a paciência de Jó é preciso ver as coisas com um olhar espiritual. Hoje em dia só se pensa no material. É verdade. É verdade ou não? Obrigado e manda um abraço para São Gonçalo. Aí, São Isso. Gonçalo. Abraço, Manda um abraço, Carla. São São Gonça. Abraço São Gonçalo. É. É da Trindade? Eu vim de lá da Trindade. Trindade São Gonçalo. Pode responder Igual o pra pastor gente, Felipe. Sou da terra do pastor Pastor Felipe. Felipe. Você falou, lembrei dele, ele fala assim, Pastor da Felipe. Trindade. Ele fala muito assim, tipo... E sim, cara, hoje tu vê muita gente focando na parte material, né? E a gente precisa enxergar o mundo espiritual, ele está aí a todo momento, né? E a gente precisa entender que esse mundo ele se move em todo momento com tudo que façamos. Então sim, é preciso ver com os olhos espirituais, sim. Nós somos seres espirituais. Já foi Exatamente. dito aqui. Isso aí. É onde nos traz discernimento pelo que nós estamos passando. Nós Se somos você não olhar seres. pelos olhos espirituais da coisa... Seres espirituais que habitam no corpo, que temos uma alma. E eu posso falar uma coisa para trazer conforto para o pessoal de casa. Tudo que a gente está falando aqui, gente, não isenta de ter problemas, de passar por situações, mas lembra sempre que além de todo sofrimento tem um amanhecer, tá? Além disso, deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, tá? Então, se você está passando por isso, é porque você precisa aprender algo. Porque Deus tá te forjando enquanto você está passando por isso. E em algum momento você vai sair desse deserto. Porque deserto não é lugar de estação, de moradia. Uau! É Uau! de passagem. Eita! É oportunidade. A gente já falou isso aqui em outras palavras, né? Isso. Dificuldade é oportunidade de crescimento. Isso aí, isso aí. O que eu tenho que aprender, meu Deus? Me Isso fala aí, aí. Me isso diz aí. aí hoje. Por Pra eu muito tempo aprender eu me logo, pra questionava. poder passar para outro nível. Isso aí. Por muito tempo eu me questionava, Senhor, porque eu estou passando por isso? Porque, mas eu sou servo do Senhor, tô aqui servindo a tua casa, mas isso não, eu preciso aprender coisas que só provações vão me ensinar, né? Porque Deus tenta ensinar da melhor forma, né? Mas a gente não escuta às vezes. Não é? Isso aí. Will, temos mais comentários? Temos sim. Helenice falando aqui. Véspera de feriado e muitas pessoas só pensando em viagem, diversão, bebedeira. Será que pelo menos agradeceram a Deus por estarem vivos? Gostei muito desse programa, parabéns. Uau, obrigada, Obrigada, Helenice. Helenice. Na verdade, obrigado, mas lembrando que toda a honra, a glória é a Deus, né? É de Deus, é dele, por ele, para ele, isso aí. né? Tudo volta para É ele. por isso que a gente está aqui. Exatamente. Mas infelizmente, né, esse feriadão proporciona essas coisas, mas a gente acredita que tem um Deus que trabalha por nós, e que se as pessoas um dia que estão tirando essas férias para entrar em bebedeira, entrar nesse mundo aí, né, que o mundo tem oferecido, um dia serão alcançados, serão libertos para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? E muitos serão através desse programa, tá? E que também é bom a gente descansar, né? Descansar, viajar, Sim, passear, ter uma vida abundante. tirar férias, rica. descansar. Não, isso não é pecado, não, pelo amor de Deus. Não, Só não, temos né? que fazer o quê? É pra Boas nós. escolhas, É pra nós. né? Exatamente, pra como nós. você falou, a gente só precisa, dentro disso, fazer boas escolhas. Né? E para quem está pautando na palavra, saber, ter discernimento do que fazer, do que não fazer, que a palavra diz, o que pode, o que não pode fazer. E quem não vai viajar, fica em casa, assiste o programa, vai ler a Bíblia, vai conhecer mais sobre Cristo, né? É isso aí. Vai não fazer nada também, vai rolar com as crianças, vai brincar. Tempo de qualidade, né? É isso aí. Tempo de qualidade. Tempo de Vai tomar qualidade. sorvete. É interessante isso sobre tempo de qualidade. A gente vem numa narrativa dentro da nossa profissão,
falando sempre de tempo de qualidade. Eu queria mudar esse conceito de tempo de qualidade para uma vida de qualidade. Porque quando a gente pensa em tempo, a gente limita. Isso aí. Eu vou ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Gente, eu tô mudando o conceito aqui do coaching total, aqui ao vivo. Não tem problema, a gente muda o que a gente tal, quiser. que tal não ter um tempo de qualidade, Mas ter uma qualidade. vida de qualidade? Porque quando eu tenho uma vida de qualidade, eu não preciso me preocupar em ficar direcionando o tempo que eu vou ter com meu filho, o tempo que eu vou ter para isso. Não, a minha vida é de qualidade, é uma vida sistêmica. É no trabalho. E aí eu tenho direcionado tudo que eu faço, em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor, e aí já é uma vida de qualidade, Isso não aí. tempo de qualidade. Então você está dizendo que tudo que a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Exatamente. Exatamente. É E, isso, tem uma vida de e qualidade. quando é pra Deus, né, uma frase que eu uso muito, quando é pra Deus, a gente precisa fazer como se fosse a última vez. Porque um dia vai ser a última vez. Tá? A gente não sabe Eita. quando de fato é a última E a gente não vez sabe nossa quando. aqui, né? Então Só todo pedir dia que chavinha. fizer, faça. Gente, que chave. Não, pedi pra você falar de só novo. pediu chavinha. Meu Deus. Tá ligado, meu irmão? Tudo que a gente for fazer, que for pra Deus, que a gente possa fazer como se fosse a última vez. Porque um dia será a última vez. A gente não sabe nem quando a gente sai daqui, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de... Entendeu? Então, tudo que façamos como se fosse a última vez. E viver Um dia o será. presente, né? É isso aí. Que é um presente. Presente é um presente. É isso aí. E é legal que você falou sobre esse tempo de qualidade. Tem muita gente que hoje reclama falando que, pô, eu não tenho tempo, falando do Espírito Santo, né? Eu não tenho tempo para mergulhar na palavra, não vou mais Espírito Santo, eu trabalho, eu estudo. Se existe uma coisa que é verdade na minha vida hoje, é que tempo é questão de prioridade. Tá? A gente não tem tempo para falar com o Espírito Santo, mas a gente tem tempo para pegar o celular e ficar arrastando para cima uma hora. Liberando dopamina pra Né? mente, né? Vamos lá. Então, tempo hoje é questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? Gente, olha, o nosso tempo está acabando. Meu a gente Deus. vai ter que fazer A gente tem que terminar um louvando, vamos hein? fazer um Três, monte. episódio 3 com Dan. Parte 1, 4, 5. Mas antes da gente encerrar, tem um comentário, Will. Tem. Vamos lá, Tadeu de novo falando aqui. Poderiam colocar mais videoclipe no programa do Louvor Agora! também? Mensagem. Parabéns aí pelo programa. Dan, fala do teu, onde as pessoas podem ter acesso aos seus vídeos também, né? Isso. Tadeuzão, você que tá ouvindo a gente, tá? Isso. E todo mundo. Meu Instagram é Dan Nascimento, um Fzinho no final, tá? Tanto no YouTube, Spotify, Deezer, Resso, Apple Music, minhas canções estão lá. Vai lá, dá o like, comenta, compartilha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu tenho certeza que essas músicas vão alcançar muita gente, tá? Gente, Vai o lá. Reaja foi presenteado com esse homem de Deus aqui. Tá Vamos finalizar aqui louvando, na capela mesmo. Capela Ué, mas mesmo. não o clipe. Não vai o clipe? Tem mais vai colocar clipe, no tem clipe. capela. Tem mais um comentário. Tem mais um clipe, tem mais um clipe. Mas antes, vou ler aqui o último comentário aqui, que é do Sérgio. Ele é de Jaunópolis, de São Paulo. Uau, O Sérgio. mover do Espírito Santo é para todos que creem e por isso devemos crer sempre no Pai e Ele cuida de nós. E ele falou aqui. Amém. Amém. Isso aí. Sérgio, Amém. 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 Então, vocês querem... Camila quer fazer capela. Então bota o clipe do Dan. que Vamos aí botar o clipe do Dan. Vai encerrar no pediu- clipe? É, Então a gente sim. vai se despedir antes? Show. Gente, a show. gente aguarda A gente- vocês na próxima quarta-feira com muita novidade. Isso aí, foi muito bom estar com vocês. Vamos fazer o nosso brinde Obrigada, aqui. obrigada a Gente, todos. muito obrigado, tá? Deus Uma abençoe, honra. em nome de Jesus E reaja! Aleluia! Valeu! Glória a Deus. Ô, manto! No princípio era o Verbo, Criador do universo, tornou-se carne pra me salvar. Agora reina
e vivo está o